Bom papo? Deixa a vida me levar? Vocês que sabem. Não, tem vinheta. Pô. E o fuzil que tá Tem vinheta? Então solta a vinheta, por favor. No programa de hoje, o palestrante, escritor e apresentador da TV Gazeta. Estude o que você gosta, porque esse conhecimento gera amor próprio e o amor próprio gera uma alegria incondicional. Que vem trazer todos os seus ensinamentos judaicos e, claro, falar do conflito em Gaza. O homem que vem falar sobre a jornada do leão. Foca no processo. Rabino Sani. Rabi Sani. Boa, Rabi. Presença ilustre, hein? Shalom, shalom. Muito Shalom. obrigado. Rabino Sani aqui com a Voltando gente. no pânico. Uma Hanukkah. Tranquilo? Tudo bem, Emílio? Ó, essa Hanukkah é bonita, hein? Show de bem, eu Essa ganhei é uma. do Danny Zuckerman, de prata. Ele tirou do dos Zuckerman? cofres da família Zuckerman. Mas é bonita mesmo, Essa é hein? bonita. Linda. Essa é Essa é da sinagoga. a autêntica tá em Nova York, né? Onde Não, tá? não, a autêntica está na Itália, pelo que Na me parece. Itália. A Na menorá. Itália. Tem uma Menorá. réplica. Menorá, isso. né? Na verdade, a Hanukkah é a menorá de Hanukkah. Isso. E quando eles entraram no templo que foi profanado pelos gregos, eles precisavam acender a menorá com azeite puro, morgado. Isso. E esse azeite era a primeira gota de cada azeitona com o carimbo do sumo sacerdote, do Cohen Gadol. E não tinha. E aí eles encontraram um potinho escondido no meio daquela bagunça, que era puro. Só que era suficiente apenas para um dia. Isso. E milagrosamente ele durou 8 dias, que eram os dias que eles precisavam para fabricar um novo azeite. Então, eternizaram a festa de Hanukkah. Todas as noites nós acendemos uma vela, no total Que representa 8 dias de os Hanukkah. 8 dias do Hanukkah. Exatamente. Chamash, né? Tem Bonito, né? Acho bonito. tem a Não, que eu se acho acende, bonito. né? Eu acho bonito a história, a cultura. A história, a cultura, essas muita festa. Simbolismo. Tem muito simbolismo, tem muita. Simbolismo e atual para os dias de hoje. Quer dizer, a luz de Hanukkah, ela está presente dentro do povo judeu, mas é um ensinamento para toda a humanidade. Sim. Porque aconteceram 2 milagres lá, Emílio. O milagre da vitória contra o exército mais poderoso daquela época, que era o exército de Antíochos, o grande imperador. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande veio antes. Depois o Antíochos, o tirano, ele proibiu o judeu de ser judeu. Sim. Ele proibiu o judeu de guardar o sábado, ele proibiu o judeu de santificar o mês, ele proibiu o judeu de fazer circuncisão. Então, os macabeus, pela liderança de Matitial, Hashmonaí, a família dos Hasmoneus, dos Hashmonaim, eles enfrentaram o exército mais poderoso daquela época e venceram a batalha, milagrosamente. É outro milagre que nós citamos nas orações de Hanukkah. Só que a pergunta é, querido Alba, por que foi eternizada a festa? Por quê? Com a luz do azeite? Foram 2 milagres. O milagre da guerra é muito mais impressionante. É mais o azeite. Imagina um né? grupo de rabinos velhinhos de bengala venceu o exército grego. Por que não celebrar com um escudo da estrela de Davi? Uma criança de 8 anos ia adorar isso, não? Mas foi eternizado através da vela, do milagre do azeite. Por quê, Emílio? Está aqui uma grande mensagem. Porque a vitória da guerra não foi a nossa força física. Foi Deus. Foi a nossa luz. Foi a nossa luz interior. Quando nós nos posicionamos para preservar os nossos valores milenares, que iluminam toda a sociedade, você recebe forças sobrenaturais. Então a essência de todo milagre é a luz da vela de Hanukkah. A chama, ela sempre quer continuar subindo. Sempre para cima. Se você pega a vela de cabeça para baixo, ela também vai querer continuar subindo. E está escrito na Kabbalah, que o Morgado gosta tanto, que Ner Hashem Nishmat Adam. A vela de Deus é a alma do ser humano. Ou seja, a nossa alma é uma partícula divina. Uma vez um grande cabalista, ele estava andando pelas ruas da Europa, e ele viu um sapateiro, Emílio, consertando de madrugada, e a vela estava quase apagando. Ele falou, sapateiro, a vela vai apagar? Já está quase apagando a vela, já está tarde, vai dormir. E aí ele falou o seguinte, Kol zman she'aner dolek od efshar letaken. Enquanto a vela está acesa, ainda é possível consertar. E aí o rabino entendeu a lição espiritual por detrás das palavras do humilde sapateiro. Enquanto a vela está acesa, enquanto a nossa vela está acesa, enquanto você está vivo, é possível consertar, é possível arrumar, criar, plantar, colaborar. Boa. E cada Bonito, povo tem a sua missão. Bom. É a luz. É a Sani luz da fala vida. bonito. Luz da vida. Ó, entra lá no YouTube. Entra no YouTube. É a luz da vida. Tem Que YouTube, tem Instagram, tem tudo. Tem o YouTube lá,
que é assim mesmo que essa nós vamos acender hoje à noite, o Zuckerman vai acender na casa dele a primeira vela. Com meu filho, com meu seu filho. A gente acende a primeira vela. Pode acender, Delari? Mas não vai cair água aqui no estúdio. Não, só no Emílio. É do meio. Se cair, cai no Emílio. Pode acender. A gente faz as bênçãos. Baruch atah Hashem, bendito és tu, Hashem, Deus. Elokeinu melech haolam, Rei do Universo. Asher kideshanu bemitzvotav, que nos santificou com seus preceitos, vetzivanu leadlik ner Hanukkah, e nos ordenou acender a vela de Hanukkah. E também fazemos outras duas bênçãos, she'asar nisim la'avoteinu, bayamim ha'em, que fez milagres para os nossos antepassados naquela geração, bayamim basmanazé, mas esses milagres são atuais nos dias de hoje também. O povo judeu é um povo que vivenciou muitos milagres como povo. E os milagres não são apenas um folclore do passado, Emílio. Não é apenas historinha, não. Cada milagre, cada festa dentro do judaísmo tem uma lição atual que desce para o mundo todos os anos nessa mesma data. Então a festa de Hanukkah agora, hoje à noite começa, uma grande oportunidade para a gente poder reacender a nossa vela, sim, lembrar de quem somos, quais são os nossos valores, eles que nos impulsionam. Quando você tem valores claros, você está disposto a pagar o preço do sucesso. Você está disposto a enfrentar dificuldades e enxergá-las como oportunidades. Os valores são inegociáveis e vincular a sua causa a um propósito maior é um dos segredos judaicos para que a gente possa fazer a diferença aqui na Terra. Boa! Muito demais. E aí a gente acende. O Rabino hoje está inspirado, hein, Rabino? Deixa eu fazer um break pro Reginaldo. Não, daqui a pouquinho você acende. Pera aí, depois do break. Vamos lá, a gente está mostrando aqui para vocês uma oportunidade de você conhecer um pouco a cultura judaica, que é muito bonito, tem muita história bacana, é uma oportunidade. E obrigado, viu, Rabino, por você ter vindo aqui e a gente poder levar para o Brasil inteiro, aliás, essas histórias bonitas, esse sentimento. Obrigado, meu. Eu agradeço o Grupo Jovem Pan de comunicação por todo o espaço que vem dando para a comunidade judaica, suas lideranças. E não precisa nem falar bem de Israel, só falando a verdade já tá bom. E é o que vocês estão fazendo, Emílio. Então, muito obrigado de coração. Exatamente. Obrigado você. Vou fazer o break. Reginaldo, manda bala aí, Reginaldinho. Aí está o fuzil com o Michael Jackson. Fuzil e Michael Jackson da Paulista. É isso aí, Fufu. Michael Jackson do Barros de Alencar. É isso aí, ó. O almoço na Dias. Muito bem. Pois não. Eu quero fazer uma pergunta mais factual, infelizmente, sobre a guerra. Sim. E se tem algum fato histórico dentro da Torá sobre o Hamas, da onde isso tem? Na verdade, o antissemitismo sempre existiu, né? Mas desde o faraó do Egito, desde Labão, desde Labão, o Arami, que queria matar Jacó e os 12 filhos, as 12 tribos, mas na porção de Noah nós encontramos que a terra se corrompeu com tudo aquilo que é negativo, roubo, estupro, matanças, e está escrito Vatimale Aretz Hamas. É interessante, eu falei isso no meu canal naquela ocasião, na porção semanal de Noé, e está escrito lá a palavra Hamas. O Hamas é um movimento terrorista, Zuckerman. Total. Então, não existe nenhum vínculo entre Hamas e povo palestino. Nenhum vínculo entre Hamas e a cultura árabe, que é muito bonita. Sim. E judeus e árabes sempre conviveram em paz, em harmonia. O Hamas é uma organização terrorista que agora Israel está enfrentando uma das batalhas mais difíceis, porque é contra um inimigo que quer morrer. Ele não se importa, ele traz reféns. Os reféns estão debaixo dos túneis, usam a sua própria população como escudos humanos. E ainda tem reféns na mão do Hamas. Nós não podemos esquecer desses reféns que ainda estão na mão do Hamas. Foram sequestrados, as mulheres foram estupradas, bebês degolados. É muito doloroso falar sobre isso, mas nós precisamos nos posicionar, assim como os Hashmonaim, assim como os Macabeus, durante todo aquele período onde o Antíochos oprimia, estuprava, impurificava e proibia um povo de praticar a sua fé. Acho que uma das mensagens de Hanukkah é essa também. Ninguém tem o direito de proibir um povo de praticar a sua fé. E no Estatuto do Hamas você encontra: eles pregam a aniquilação de todos os judeus da face da terra. Então dói muito. Inclusive, como paulistano, dentro da nossa cidade, a gente encontrar manifestações a favor, não é, Morgado? A favor do Hamas. Bater palma. A favor do povo palestino. É contra porque aquelas pessoas que estão lá, sob aquela ditadura do Hamas, são reféns do Hamas. Exatamente. Então, eles merecem uma liderança muito, infinitamente, não dá nem para comparar. Terrorismo, barbárie, selvageria, exibindo os reféns, as suas cabeças como troféus em praças públicas. Dói muito ter que explicar o óbvio.
Mas você não acha que isso, Rabino... você não acha que isso aqui no Brasil é um pouco de ignorância? Boa parte sim. Eu acho que eu acho que no Brasil não conhecer a contribuição judaica, que a contribuição judaica no Brasil é muito grande. Os judeus estão aqui desde 1500. O Ocidente todo. Então, e construíram o Brasil juntos. Então eu acho que isso aí é bem ignorância. Eu acho que são 2 pontos. Jamais eu fosse pensar que no Brasil houvesse antissemitismo, mas quando eu vi essas manifestações, eu falei, meu Deus. Sim, infelizmente. Parece um absurdo. É um absurdo, exatamente. Boa parte é ignorância, mas também tem o antissemitismo. Não podemos negar. Está tendo agora outras guerras. Está acontecendo agora outras invasões, ninguém está falando nada. Israel, que está se defendendo, importante enfatizar, se defendendo, está sendo rotulado como genocídio. Como genocídio. É um absurdo isso. Isso é um antissemitismo enraizado. E nesse sentido, semana passada, o presidente Lula fez uma declaração infeliz em que ele falava que Israel está fazendo até pior. Eu não sei se comparação. O Estado de Israel é um Estado democrático, a única democracia no Oriente Médio, um polo de luz, de tecnologia, de ciência, de valores para toda a humanidade, onde árabes sentam no parlamento, tem mais de 2 milhões de árabes lá que vivem dentro do país. Esses são contra o Hamas, com certeza. Não tem como você comparar um país se defender de um ataque com um movimento terrorista que começou essa guerra. Exato. Não tem comparação. Não tem comparação. Infelizmente, não foi a única. Várias declarações infelizes. Mas qual a motivação dele? Isso que eu queria saber. Na sua opinião... O Emílio já respondeu. Ou é pura ignorância... O Emílio respondeu. Presidente. Não, então, o Emílio respondeu com o fundamento. Ou é pura ignorância, ou, infelizmente, ele está demonstrando um antissemitismo enraizado. Rabino, o que a Torá fala do antissemitismo? Porque viralizou um vídeo das 3 reitoras das faculdades que não conseguiram, porque estavam pedindo o genocídio de judeus em um dos campos e elas não conseguiram. Uma deputada republicana perguntava: o genocídio é crime de judeus? Aí eles falam, depende do contexto. Isso. Então viralizou que é faculdade MIT, Harvard. Então, esse antissemitismo, o que a Torá fala dele? Olha, o antissemitismo, ele não tem lógica. Porque não existe anti-italiano, anti-português, anti-americano, não existe. Existe antissemitismo. E os povos semitas são todos os povos do Oriente Médio, não são só os judeus. Porque Noé teve um filho, Sem, e os povos semitas, descendentes dele. Inveja, pode ser interesse pessoal, corrupção. No caso da Alemanha, eles precisavam procurar um culpado lá. A Alemanha vinha de uma crise muito grande, perdeu a guerra. Eles pegaram todas as minorias, judeus, homossexuais, negros, ciganos, e eles rotularam aquela população como uma ameaça para uma raça superior, que é a raça ariana. Então, eles usaram o poder da comunicação para o mal e conseguiam persuadir um continente para uma matança sistemática de um povo. Foram mais de 6 milhões de judeus que foram brutalmente assassinados. Então, o silêncio naquela época doeu muito, mas na nossa geração é inadmissível o silêncio. Sim. Porque as imagens foram divulgadas pelos próprios terroristas. E nós estamos presenciando o silêncio e a relativização de um terrorismo nu e cru. Então isso é inadmissível. Nós como educadores, nós como comunicadores, nós temos o dever de nos posicionar. Exatamente. Igual os macabeus naquela geração levantaram a bandeira e se posicionaram. Muito bom. Tem o Talmud, que a gente tem interpretações, né? Sim. Você, quando o cara lê a Torá, ele pode entender de uma forma ou outra, ou ao Corão também. Sim. Na história judaica, quando a gente pega Abrão, que ele teve o filho lá, o Agar, sim, que foi o primeiro filho, Ismael, sim, e teve Isaac, eles eram primos, na verdade, sim, primos das civilizações, claro, tanto árabe quanto... Como você enxerga isso historicamente e não, historicamente somos primos. Abraão, o patriarca da nação judaica, também ele teve 2 filhos, Isaac e Ismael. De Isaac saiu o povo de Israel, porque ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que seu nome foi transformado para Israel. Então somos Benei Israel, filhos de Israel, somos descendentes deles até hoje. E Ismael, a nação, foi o pai de uma grande nação. Todas as nossas religiões são abraânicas. E é isso que precisa diferenciar. É isso que precisa diferenciar. Então, mas tudo veio do Abrão. Sim, essas duas grandes nações, sim. Mas é isso que nós precisamos diferenciar, que todo o conflito e toda a defesa de Israel desde a sua independência é contra
o movimento terrorista que não aceita Israel como Estado, que não aceita Israel na terra de Israel, que não aceita o povo judeu na sua terra-mãe, que não faltam provas arqueológicas que demonstram o vínculo que o povo judeu tem com aquela terra. Então, podem habitar naquela terra outras culturas e outros povos, como você encontra na Cidade Velha, mas excluir Israel desse convívio dentro da sua terra natal é algo muito complicado, sendo que Abraão foi testado 10 vezes e um dos 10 testes foi exatamente sair da casa dos teus pais e ir até aquela terra, a terra prometida, a terra de Israel. E a sequência também do Êxodos, né? Também. Porque Moisés, ele foi para Canaã. A terra prometida exatamente, era onde? Onde era a terra de Israel. A terra de Israel. Então, desvincular os judeus da terra de Israel é algo utópico. O Davi Ben-Gurion, ele foi questionado no Congresso. Foi o primeiro-ministro. Primeiro-ministro do Estado de Israel. Exatamente. Foi questionado. Falou, você compra um apartamento, Samidana. Como é que você prova que o apartamento é seu? Pelo cartório. Pela escritura. Isso. Então perguntaram para o Ben-Gurion. Cadê a escritura que comprova que Israel é dos judeus? Aí ele pegou a Bíblia. E o Tanar pegou as escrituras e falou, tá aqui a Torá, essa é a escritura. Então não tem como você negar isso. Eu só coloquei isso porque tem a história do sionismo. E o sionismo é colocado de uma forma assim pejorativa. Sim. O que é o sionismo para as pessoas? Pela visão da Torá, sionismo vem da palavra Tzion, né, que é a terra de Sião, a terra de Israel. Se você ama a terra de Israel, e se você entende que o melhor lugar para praticar e vivenciar o judaísmo é o Palácio do Rei, é uma terra onde nós temos uma providência divina mais aguçada, a atmosfera é outra, quem já foi sabe o que eu estou falando, você é sionista. Você é sionista, você tem um elo emocional, espiritual com a terra de Israel. E você entende que o seu serviço divino, a sua missão na terra, ela só vai ser plena, só vai conseguir desempenhá-la da melhor maneira possível como judeu dentro da terra de Israel. Isso então, é o sionismo. Mas é porque foi na Suíça, foi o jornalista suíço que fez esse movimento. Porque o judeu, quando o judeu sai de Israel, porque eles ficaram muito tempo sem ter a terra deles. 2000 anos. Perfeito. 2000 anos. E eles... Quando eles, por exemplo, você pega São Paulo, tem muito judeu muito qualificado aqui. Então ele vai para uma sociedade e ele entra naquela sociedade, se adapta muito bem àquela sociedade. Ele falou, se não tiver a terra, vai acabar. Sim. Por quê? Porque eles se adaptam muito na... Tem assimilação, acaba... E aí ele falou... Uma visão corretíssima, o Estado de Israel é a espinha dorsal da segurança do povo judeu e também da segurança do mundo hoje, porque essa luta de Israel contra o Hamas é uma luta mundial, é contra o terrorismo, contra o horror, contra o ódio, por um mundo livre. Então, começa lá, depois o terrorismo vai se alastrando pelo mundo. Então, Israel tem o dever, a obrigação de libertar o mundo do terrorismo. Exato. Mas você não fica preocupado com isso? Porque às vezes eu fico preocupado com essa jihad, porque isso aí... O que não pode... A escala disso aí, ela é terrível, porque eles consideram a gente vive num mundo, né, um mundo democrático, um mundo que nem o Brasil... Laico. O Brasil é um Estado pluralista. Laico. Exatamente. E não combina. Isso aí não combina. Não é aceito. Eles não aceitam isso, né? Eles acham a gente... Então é complicado, porque Israel está ali no... É um ódio tão grande contra o judeu, maior do que o amor pelo seu próprio povo. É assim disse Golda Meir. Então é uma guerra muito complicada, muito complexa. Muito difícil, mas venceremos. Eu tenho certeza. Porque em todas as gerações, a gente fala no Seder de Pesach, todas as gerações se levantam para atacar o povo de Israel. Mas o Eterno salva Israel dos inimigos. Então o Hamas não é o primeiro. Desde o Faraó, Babilônia, Pérsia, Grécia agora em Hanukkah, Roma, então o Holocausto, Hitler. Então todas as gerações existe esse desafio. Mas o que nos faz prevalecer? A vela, a luz, a nossa essência. E Deus também, o sopro divino que existe dentro de cada ser humano. Por isso que o milagre de Hanukkah foi eternizado com o acendimento das velas. E um ano depois, porque os sábios eles sentiram que um ano depois aquela energia espiritual volta para o mundo e o povo de Israel merece essa luz para continuar a sua trajetória ao longo da história. E o Deus, né? Tá vendo, Sami? Olha aí, Sami. Não acredito. É o momento de você se conectar, bonitão. O Deus é o Deus. Não é o Jeff Bezos. Não é. O Deus falou... Deus não tem planilha. O Deus falou, você não discute. Não tem discussão. E a vela é interessante, Emílio, porque você vê que é uma fusão. Você tem a chama querendo subir e o pavio segurando para baixo. Então isso representa o judaísmo.
O judaísmo não condena a fisicalidade. O judaísmo não condena o materialismo. O judaísmo não condena a prosperidade financeira. O judaísmo ele acredita que você está nesse mundo para prosperar e não para sobreviver. Então você tem que utilizar de todas as ferramentas de trabalho, de todo o materialismo, como um trampolim para você chegar até o seu propósito maior aqui nessa existência física. Então esse é o grande segredo da vela também. Representa a visão judaica em relação à matéria. E nesse sentido você tem um instituto, né? O Rav Sani. Tem o Instituto Rav Sani. Que você tem alguns cursos, né? Eu estava vendo mentorias. Aqui, tem a Jornada do Leão, tem o Prime Club. O Prime Club é para CEOs. É o quê? É uma mentoria? Não, é CEOs que se reúnem, CEOs que já conquistaram tudo que o dinheiro pode comprar. Mas tem coisas que o dinheiro não compra. Sim. São os valores. Então eles brindam oportunidades entre si nos jantares do Prime Club. Existem mentorias espirituais focadas na alta performance no mundo dos negócios pela visão da Kabbalah milenar judaica. Esse é o Prime Club. Que nós escolhemos os membros, CEOs. E membros trazem outros membros, indicam outros membros. Entendi. E o Jornada do Leão é minha mentoria. Então são 6 encontros comigo online e o último presencial, também para empreendedores que querem aplicar os valores milenários judaicos em prol do sucesso pessoal, profissional e espiritual, Sami. Exatamente, muito mas bom. Sempre o Sami participa. O Sami vai estar lá fazendo. O Sami nós vamos mudar. Ele vai de cabra. O próprio Salomão, o Salomão falava isso. O Salomão, você sabe que o Salomão, o rei Salomão, ele falava o seguinte, porque ele era o top. Não tinha melhor que Salomão. Do mundo. Que já existiu na face da Teve 700 mulheres. Teve mulher até na África. O cara mais rico, tal, não sei o quê. E ele falou, aí ele foi morrer. Foi morrer quando ele chegou velhinho. Ele falou, cara, é o seguinte, tudo na vida, tudo que é vaidade. Se você não tiver Deus na sua vida, não tem propósito viver. Não tem. Olha que puta aula do Salomão. Escolheu a sabedoria. Tá vendo, Sam? E um homem que sabia o que era riqueza. Um homem que sabia muito bem o que era propósito, meu amigo. Hevel Avalim, ele falou em Eclesiastes. Tudo é futilidade. Tudo é futilidade. Quando? Quando não existe o propósito maior. É isso aí. Aí sua vida vira o quê? Vazia. Pra quê? Nada. Eu cheguei até aqui. E agora? O que eu vou fazer? Eu falo Falta. Fica um vazio espiritual. Como é que a gente vai preencher esse vazio espiritual? Com metas espirituais. A chama subindo, quer voltar para o lugar de onde ela veio. E como é que eu alimento essa chama, essa alma? Com as vivências espirituais. Bonito. Essa é a beleza do judaísmo. E é aí que você vai encontrar a felicidade verdadeira, incondicional, igual o Emílio sempre fala. Que aula, hein? Bonito demais. O Emílio encontrou. O Emílio queria se converter, veio no nosso escritório. E é um povo ravadim. Exatamente. E aí, quando eu trouxe o médico, ele se assustou um pouquinho para fazer a circuncisão, né? Porque o médico tinha Parkinson. Aí ele fugiu. E aí foi muito difícil trazê-lo de volta, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. É chaleira. Eu queria agradecer. Vamos acender uma campanha. Claro que pode. Muito legal. Ela está promovendo. É o Pin for Peace. Tá. É o broche, é o pin da paz. Boa. O Delari vai distribuir, o seu tá aqui. Opa, muito obrigado. Todo mundo pode entrar no Pin for Peace no Instagram e vocês baixem o filtro, fotografem com o pin contra o terrorismo, contra o antissemitismo, contra qualquer tipo de intolerância religiosa, unidos pela paz e em prol do amor à vida. Boa. Pô, bacana, hein? Legal, hein? Boa. Bonito. Tá aqui, ó. Pin for Peace. Pin for Peace, declare seu apoio a esse movimento contra o terrorismo e pela paz. Você vai tirar uma selfie em preto e branco, usando o pin do lado esquerdo do peito, junto com o coração, e poste em suas redes sociais com a hashtag Pin for Peace. Tá aqui, ó. Boa. Muito legal. Boa. Vamos acender? É a Nathalie Klein que idealizou isso e todo mundo está abraçando, e quanto mais pessoas postarem, mais a campanha vai viralizar. Precisa acender agora. Vamos acender a vela. Tem um método, né? Não tem é? Apertar, hoje à noite a gente começa. Deixa eu ver onde pus o isqueiro. Maçarico. Como é? Tá aqui. Maçarico. Cada dia significa. Cada vela significa. Cada dia uma vela. E hoje, como é a primeira, nós faremos também Sheheyano Vekiimano Veigiano Lasmanazé, agradecendo que nós estamos vivos até o dia de hoje, podendo acender as velas de Hanukkah com liberdade. Dentro de um país que é, igual você falou, os judeus fazem parte da construção desse país e onde todas as culturas convivem em paz. Todos os povos foram muito bem recebidos pelo nosso Brasil. Então nós não podemos de jeito nenhum importar qualquer tipo de conflito e ódio para o nosso Brasil. Boa. É isso aí, Rabino. Pode acender. Não, eu faço questão, Rabino. A gente acende aqui da direita para a esquerda. Amanhã, como são duas, a gente vai acender duas da esquerda para a direita. Na terceira noite, 3. Até o oitavo, as 8 velas de Hanukkah. A gente acende o shamash primeiro.
porque não pode ter proveito das velas de Hanukkah, não pode usar para outra finalidade. E com o shamash, a gente acende a outra. Azegmor Beshir Mizmor Hanukkah Amizbe Mais aplausos, mais aplausos. Show de bola. Olha só, o Pânico abraçando a cultura judaica. Pô, Parabéns que legal, pra você, Emílio. Que legal. Um grande entusiasta da nossa cultura. E o rosto da comunicação da rádio é o Emílio Surita. Sim, boa. Obrigado, não tem ninguém igual. Faz um lindo trabalho. Faz um lindo trabalho. Nas redes sociais. Obrigado, Emílio. Emílio, muito obrigado. Agora falando sério, porque eu acho muito bacana levar principalmente a cultura, que eu acho muito bonito, muito bacana. E o programa de vocês faz isso muito bem, com padres, com outras lideranças, com qualquer tipo de voz que a população maior precisa escutar e se inspirar e diminuir o preconceito. É isso aí. E você é show de bola. Obrigado pela sua participação. Surita. É isso aí. Vamos pro break aí. Estouramos um pouquinho o programa, mas valeu a pena. Roda o break aí. Vamos lá.